Eu convido os irmãos a estarem em reverência para buscarmos ao nosso Deus em oração neste momento. Oremos. Senhor Deus, Santo, Santo, Santo Senhor, que habita no sublime trono do universo, mas ainda inclina os seus ouvidos para ouvir o abatido e contrito de espírito. Pai querido, pelo convencimento do teu Espírito, reconhecemos que somos pobres espirituais, mas pelas verdades que saíram do teu Filho amado, lá naquele Sermão do Monte, sabemos que bem-aventurados são os pobres em espírito, porque a estes pobres o Senhor oferece o reino dos céus. E, Pai, este reino viemos pedir neste momento. Que esse reino se manifeste em nossa vida, em perdão dos nossos pecados e implementação da tua santa justiça em todos os aspectos da nossa vida. Porque o teu reino, Pai, é o reino dos céus, nos quais habita a justiça. Que esse reino de justiça venha a nós, neste momento, por meio do sangue e dos méritos do teu Filho. Pai, pedimos a luz e a direção do Espírito Santo que guia toda a verdade, para que sejamos guiados neste momento por meio da tua santa palavra. E essa palavra, Pai, não seja passageira na nossa mente, mas encontre morada permanente nos nossos corações, a fim de não pecarmos contra ti. Estas bênçãos espirituais nós pedimos, Pai, porque sabemos que temos a promessa que, se pedirmos o Espírito Santo, o Senhor certamente nos considerará muito além do que pedimos ou desejamos. E confiados, Pai, na segura palavra que o Senhor nos confiou, nesta promessa, oramos agora no nome de Cristo e agradecemos. Amém. Amém, glória a Deus. Amém, Bom, glória a Deus. como de costume, vou compartilhar minha tela para que os irmãos consigam acompanhar aqui os textos. Os irmãos conseguem ver minha tela direitinho? Sim. Já mandou. Maravilha. Então, ontem a gente estava analisando os primeiros versos do primeiro capítulo de Provérbios, né? No primeiro dia do nosso estudo, na sexta-feira, a gente viu um pouco do versículo 1. Depois, ontem, né, a gente viu do versículo 2 antes. E só revisando, a gente viu primeiro as orientações gerais que Deus deixou, né? Aquele que é a paz, a gente viu, né, o verdadeiro e maior Salomão, que na verdade ali é uma referência ao próprio Cristo, né, que é o filho de Davi, o rei de Israel, e ele deixou parábolas, palavras, né, especiais, visando conceder a sabedoria que Laodiceia precisa. De maneira que o livro de Provérbios foi escrito muito mais para nós do que para aqueles que primeiramente ouviram, né? Foi escrito muito mais para nós, para quem são chegados os fins dos tempos, né? Então a gente viu que começa com orientações gerais, informando primeiro o objetivo, né, a finalidade dessas palavras, dessas parábolas, que é o quê? Conhecer a sabedoria e a instrução, se entender as palavras da prudência, receber não só a instrução, mas também a justiça, o juízo e a equidade. Aqui a gente sabe claramente que a justiça de Cristo
que é a verdadeira justiça. Não somente isso, estas palavras têm o poder de conceder prudência aos simples e também de conceder conhecimento e bom siso, ou seja, uma boa percepção aos moços, em contraste, por exemplo, com o varão perfeito que nós precisamos ser em Cristo Jesus. Então, depois disso, a gente viu quem seria beneficiado verdadeiramente com essas palavras, que é o quê? O sábio. Quem que é o sábio? Aquele que ouve e cresce em conhecimento, né? Aquele que der ouvidos, né, crescerá em conhecimento. E aquele que for entendido adquirirá sábios conselhos. E a gente já tinha visto no estudo de sexta-feira quem que é sábio, né? Sábio é aquele que não é sábio em si mesmo, mas que recebe a sabedoria do alto, que tem o coração aberto para ser ensinado por Deus, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, como o próprio livro vai informar para a gente no versículo 7, né? Mas antes do versículo 7 tem o versículo 6, que diz para que é importante a gente ouvir essas palavras e crescer em conhecimento. Porque só assim a gente vai entender os provérbios, né? Ou seja, as parábolas, as palavras de Cristo contidas aqui, a sua devida interpretação, as palavras dos sábios e as suas proposições. E aqui, finalmente, o verso 7, e o temor do Senhor. Note, a gente vai ver mais para frente um outro temor, né? O temor do mal. Mas aqui é nos oferecido o temor do Senhor, ou seja, o temor que o Senhor possui. Qual que é o temor que o Senhor possui? Bom, o nosso Senhor Jesus Cristo, especialmente quando ele esteve aqui na Terra, ele procurou fazer a vontade do Pai. E ele tinha receio de estar indo contra a vontade do Pai. O temor de Jesus Cristo não era o temor de que alguma coisa ruim acontecesse com ele. O temor de Jesus Cristo não era de que a sua vontade ou os seus planos não acontecessem do jeito que ele esperava. Não. O temor de Jesus Cristo, ou seja, o receio que ele tinha no coração dele, é de em algum momento se desviar da vontade do Pai. Então, como ele tinha esse receio, o que ele fazia? Ele buscava ao Pai dia a dia, consagração diária, momentos de oração profunda com o Pai, buscando poder, porque ele não queria de forma alguma desagradar o Pai. É à toa que ele podia dizer que ele fazia sempre o que agradava ao Pai. Esse era o temor do nosso Senhor Jesus Cristo. E é esse temor, o temor de desagradar a Deus, que é o princípio do conhecimento. Porque esse temor nos leva a desconfiar de nós mesmos e a confiar naquele que pode nos conceder a sabedoria que nós não possuímos. Não é à toa que Jesus, quando estava aqui na Terra, ele nada falava de si mesmo, mas ele falava do que o Pai concedia a ele. Ele tinha essa profunda e completa humildade, submissão e dependência do Pai. Isso é o temor do nosso Senhor. E esse é o princípio do conhecimento. Em contraste com isso, a gente tem os loucos, que desprezam a sabedoria e a instrução. E o maior louco, né, a grande raiz, é o inimigo, que quando estava no céu, era perfeito nos seus caminhos desde o dia em que foi criado. Mas chegou um momento que ele passou a confiar mais no que ele pensava, mais no que ele achava, do que naquilo que o Senhor estava falando para ele. Ele passou a desconfiar de Deus e a confiar em si mesmo. E aí ele passou a desprezar a sabedoria e o ser ensinado por Deus, ou seja, a instrução. E ele começou a querer dirigir a própria vida. E ela foi a primeira loucura, né? A grande raiz
da qual todas as outras loucuras, todos os outros loucos são ramos. Então a gente tem esse contraste, essa divisão dos dois lados do grande conflito bem claro. Cristo e Satanás. E tem o temor do Senhor em contraste com a loucura. E a gente tem visto até aqui, né, que essa é a condição de Laodiceia, uma condição de loucura. Não é à toa que ela é miserável, pobre, cega e nua, mas ela acha que ela está rica e de nada tem falta. Ou seja, ela está enganada. Se ela está enganada, é porque ela está sob a influência do enganador. E quem é aquele que engana o mundo todo, senão o diabo, Satanás? Então, infelizmente, a condição de Laodiceia, que é a testemunha verdadeira, diz que é a minha e a sua condição. Note, é a minha e a sua condição, não a depender do tempo. É a minha e a sua condição por conta da natureza humana que nós herdamos do primeiro Adão. Porque quando o primeiro Adão cedeu à tentação, ele sujeitou a natureza humana ao inimigo. Porque ele se submeteu ao inimigo. Ele era o cabeça da humanidade. E quando o cabeça se submeteu, todo o corpo se submeteu junto. Porque a cabeça comanda, né, o corpo. Então, desde o Éden, quando o ser humano caiu em pecado, a nossa condição natural é de sujeição ao inimigo. Não é à toa que, para que o plano da redenção pudesse acontecer, foi necessário que Deus colocasse uma inimizade entre o ser humano e a serpente. Por quê? Porque naturalmente o que havia entre o ser humano e a serpente após o pecado não era inimizade, era amizade. Por isso que foi necessário ser colocada uma inimizade entre a natureza humana e a serpente. E essa inimizade sobrenatural que acontece entre a natureza humana e a serpente nada mais é do que o Espírito Santo. É o Espírito Santo que consegue colocar no nosso coração qualquer sentimento de repulsa ao inimigo. Sem a atuação do Espírito Santo, a gente está pronto, totalmente disposto a seguir as orientações de Satanás. Por isso que, quando o Espírito Santo fala ao nosso coração, a única postura prudente nossa deve ser aceitar. Porque se a gente rejeita a atuação do Espírito Santo, a gente rejeita o único elemento capaz de colocar inimizade entre nós e a serpente. O que significa que, quando Laodiceia deixa de atender aos conselhos que Deus traz por meio do seu Santo Espírito falando ao nosso coração, ela está desprezando a única oportunidade de possuir sabedoria e aceitando, por consequência, a loucura que ela já naturalmente possui em consequência da sua amizade natural com a serpente, que é o grande louco, o grande enganador. Então, aqui a gente percebe que para a gente ser verdadeiramente ensinado por Deus, crescer em conhecimento, crescer em sabedoria, de maneira a estar preparado para subsistir nos últimos dias, é somente por meio de uma postura de completa e profunda humildade, de desconfiança de si mesmo e uma confiança completa no Senhor Deus Todo-Poderoso, no Espírito Santo que guia toda a verdade. Então, após isso, a gente viu instruções sobre coisas boas, sobre boas propostas, né? E essas instruções são dadas para o filho, e a gente viu que... Eu estou vendo que mãos estão sendo levantadas, mas até onde eu entendo, os comentários ficam mais para o final, certo? Certo. Então, Sim, vamos pedir novamente que as pessoas aguardem para que não haja interrupção. E no final
teremos as oportunidades. Ok. Então, seguindo, a gente viu que as orientações são dadas para o filho, para aqueles que são filhos. E, naturalmente, nós não somos filhos de Deus. Não mais. Porque a filiação que o primeiro Adão recebeu, ao ser feito à imagem e semelhança de Deus, ele perdeu, no momento em que perdeu a semelhança, a imagem de Deus, moralmente, quando pecou. Então, naturalmente, nós somos filhos do diabo. E há, inclusive, uma declaração de Ellen White falando exatamente isso. Que, por natureza, nós somos filhos do diabo. Né? E de que maneira nós podemos ser filhos de Deus, então? João 1, versículo 12 fala: mas a todos quantos o receberam, quem? O verbo, a palavra. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem são esses? O verso mesmo completa. Logo depois dessa fala, tem uma vírgula e diz: aos que creem no seu nome. E Mateus 1, 21 vai dizer que o nome de Jesus seria Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Então, quando a gente acredita, quando a gente crê em Cristo como aquele que tem poder suficiente para nos salvar do nosso pecado hoje, de cada um dos nossos pecados hoje, aí sim a gente está sendo feita, aí sim a gente está recebendo o poder de ser feito filho de Deus. Quando a gente tem fé no poder de Cristo, a palavra. Lembra? Cristo, ali em João 1, é a palavra que vai se fazer carne e habitar entre nós. Então, quando a gente recebe a palavra na nossa vida com fé, a gente está recebendo o poder de ser filho de Deus. Então, todas essas orientações aqui em Provérbios que a gente vai ver, especificando, filho meu, essas orientações não são para o homem natural, que não nasceu de novo ainda. Essas orientações são para aqueles que são nascidos do Espírito. E, inclusive, num outro encontro que nós tivemos aqui, não desse final de semana, um outro final de semana, a gente teve uma série de estudos sobre nascer do Espírito. Eu imagino que isso esteja postado no canal, né, que vai disponibilizando os estudos que tem aqui. E eu, inclusive, indico os irmãos, porque tem tudo a ver com esse estudo. Né? Eu não tenho como entrar em detalhes agora aqui sobre o nascer de novo, mas nesse estudo, a gente começou, esse estudo passado, né, a gente conseguiu entrar em um pouco mais de detalhes. E é um assunto extremamente pertinente, porque ele é muito mal compreendido. E a gente precisa compreender claramente esse conceito, porque sem esse conceito, a gente acaba tendo muita dificuldade na nossa caminhada cristã e não entende por quê. Muitas vezes a gente acha que já nasceu de novo, mas na verdade não nasceu. E sem nascer de novo, não tem como caminhar, não tem como viver essa nova vida. A gente está tentando viver uma nova vida estando preso à vida passada. É algo impossível. Então, uma vez tendo nascido de novo, uma vez que sendo enxertados na videira verdadeira e permanecendo nessa videira verdadeira, somos feitos por meio de Cristo, filhos de Deus. E aí nós temos as orientações com relação às coisas boas. Qual deve ser a nossa postura? O que devemos fazer? Ouve a instrução de teu pai e não deixes o ensinamento de tua mãe. E a gente viu aqui como referência as orientações que Deus dá por meio da igreja. E aqui a gente viu a motivação para isso. E, por fim, a gente viu qual deve ser a nossa postura em relação a propostas ruins, que começam ali no versículo 10. Então, se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceites. Isso é o resumo. Aqui, a partir do versículo 11, vai especificando, vai destrinchando mais isso. Né? E a gente viu que vem conosco a tocaias de sangue, embosquemos inocentes sem motivo. Aparentemente, essas coisas não tinham relação conosco, mas a gente viu que o inimigo, que foi homicida desde o princípio, revelando esse caráter de homicida lá na cruz do Calvário, quando matou o inocente Filho de Deus, porque ele não tinha pecado.
Antes disso, ele poderia alegar que as pessoas que estavam morrendo aqui no planeta Terra estavam morrendo porque Deus supostamente determinou que fosse assim, quando ele disse que a alma que pecar, essa morrerá. Então a palavra de Deus tem poder. Ele poderia alegar que, na verdade, quem está fazendo as pessoas morrer não é ele, mas aquele governador do universo que colocou a regra que a alma que pecasse deveria morrer, ele que está provocando a morte das pessoas, não sou eu. Até então, Satanás poderia alegar isso. Mas quando chegou lá na cruz do Calvário, foi a primeira vez que um inocente, alguém que não tinha pecado nenhum, sofreu a morte. Ficou manifesto, então, que o fruto dessa árvore que o diabo é de homicídio. E qualquer árvore, se você pegar, pelo fruto dela, você conhece o que toda árvore é. Se você chega numa planta e você não sabe o que é, mas aí você encontra uma laranja, você sabe que aquela árvore é o quê? É uma laranjeira. Então, quando foi manifesto o homicídio do inocente vindo por parte de Satanás, foi manifestado que ele era o quê? Um homicida. Mas ele era um homicida não só naquele galho, digamos assim, mas ele era um homicida por completo, desde o princípio. Ficou manifesto que o caráter dele, que a mentalidade dele, era uma mentalidade de homicida desde o princípio. Significa que todas as propostas que Satanás estava fazendo, todas as tentações que ele estava apresentando para a humanidade desde o princípio, eram tentações, eram propostas homicidas contra o Filho de Deus. Então, toda vez que a gente aceita alguma tentação, alguma proposta de Satanás, a gente está se juntando com ele numa tocaia de sangue para matar o inocente Filho de Deus. Com a suposta recompensa de achar bens preciosos e encher a casa de despojo, de vantagens terrenas, temporais. Então, por aqui a gente vê que se na nossa vida ontem a gente cedeu a alguma tentação de Satanás, a gente estava desatendendo o conselho de Deus dado para os seus filhos de rejeitar essas propostas homicidas de Satanás. Por outro lado agora, aqui a gente estava vendo qual deve ser a nossa postura com relação a coisas boas e também propostas ruins. A gente viu aqui que desde o verso 10 está sendo apresentado qual deve ser a nossa postura em relação às propostas do homicida, de Satanás. Mas agora a gente tem a partir do versículo 20 o que a sabedoria propõe ou diz para a gente. E é a partir daqui que a gente vai avançar no estudo de hoje. Eu acredito que na parte da sabedoria não vai dar para a gente avançar muito, porque temos coisas preciosas para ver no capítulo 2. Mas que o Senhor nos dirija para que seja exposto hoje o que precisa ser exposto, e eu convido os irmãos a dedicarem tempo para estudar esses assuntos. Porque Provérbios, assim como o restante da Bíblia, obviamente, mas Provérbios é uma mina de tesouros, que me parece que, em comparação com outras partes da Bíblia, como os Evangelhos, as cartas de Paulo e tal, Daniel, Apocalipse, me parece ser uma porção da Bíblia que geralmente é muito negligenciada por nós, né? Especialmente por conta de terem imagens, símbolos, numa sequência que parece, inclusive, desconexa, né? Parece que fala uma coisa e outra que ela parece que não tem muita relação com a gente, né? Mas, na verdade, é uma mina de tesouros, mas uma mina de tesouros escondidos. Uma mina de tesouros que não se encontra na superfície. É necessário cavar, é necessário peneirar, separar. Eu não sei se alguém já teve a oportunidade de ver como uma mineração funciona, como que um garimpo, por exemplo, funciona. Para você encontrar algo precioso numa mina, dá trabalho. Você precisa quebrar, esmiuçar, porque às vezes, no meio de algo que
parece não ter muito valor, tem uma pedra preciosa, tem uma gema preciosa, tem uma pepita preciosa. Então, a gente precisa buscar a verdade, especialmente no livro de Provérbios, como a tesouros escondidos, né? Clamando ao Senhor para nos conceder sabedoria, para o Espírito Santo que guia toda a verdade nos dirigir nesse estudo, um pouco aqui, um pouco ali. Enfim. Então, vamos cavar um pouco a partir desse versículo 20 agora. Aqui começa falando sobre a sabedoria. E aí, algo que vai ajudar a gente a entender melhor do que está falando aqui, quando fala a sabedoria, a gente tem que avançar para um outro capítulo de Provérbios que vai dar mais detalhes sobre a sabedoria. Eu aconselho os irmãos a lerem esse capítulo 8, né, que a gente vai ler um pouco agora, todo, com bastante cuidado, analisar, né, procurar conectar com outros textos, né, para um texto lançar luz sobre o outro. Mas só para a gente ter uma noção de do que está falando aqui, vamos ler pelo menos alguns versos. Vamos começar aqui, por exemplo, no versículo 12. No versículo 12 está escrito assim: eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho o conhecimento dos conselhos. Então, aqui a gente vê a sabedoria como um ser pessoal, como uma pessoa. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho o conhecimento dos conselhos. Então, aqui a gente vê que sabedoria, na verdade, é uma pessoa. Não é meramente uma capacidade, um atributo que alguém pode possuir, mas é uma pessoa. Então, o que a gente tem de informação sobre essa pessoa? O versículo 22 já vai trazer mais detalhes. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então e antes de suas obras. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Mais para frente vai dizer, ó, ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, ali estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu termo para que as águas não transpassassem o seu mando, quando compunham os fundamentos da terra. O que é isso? Alguém que estava com Deus lá no princípio da criação. Quem que é esse? João 1 vai dizer claramente, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E mais para frente, no versículo 12 vai dizer, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E aqui vai dizer, ó, finalizando, verso 30 e 31, então eu estava com ele, e era seu arquiteto. Era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e enchendo-me de prazer com os filhos dos homens. Então aqui, na verdade, a gente vê que a sabedoria é Cristo Jesus. Cristo Jesus é a sabedoria do Pai. Então, se a gente quiser ter a sabedoria do Pai, basta aceitarmos a Cristo Jesus. Então, uma vez que a gente entende que a sabedoria é Cristo, agora a gente está preparado para avançar na nossa leitura de Provérbios 1 a partir do versículo 20. Então, voltando agora para Provérbios 1, ali no versículo 20, a gente tem o quê? Que a sabedoria, ela vai fazer algumas coisas. E essas coisas têm elementos em comum. No versículo 20 diz assim, ó, a sabedoria clama lá fora. Deixa eu aumentar um pouquinho, para ficar mais fácil dos irmãos acompanharem. Então, a sabedoria clama lá fora. Pelas ruas, levanta a sua voz. Nas esquinas movimentadas, ela brada. Nas entradas das portas e nas cidades,
ela faz ouvir, né, profere as suas palavras. O que esses dois versículos apresentam para a gente, assim, né, em comum? A gente tem várias expressões bem semelhantes, ó. Clama, levanta a sua voz, brada, profere as suas palavras. Aonde? Lá fora, pelas ruas, nas esquinas movimentadas, nas entradas das portas e nas cidades. Isso me faz lembrar o seguinte. Quando Jesus disse que o evangelho seria pregado, ele seria pregado a todo mundo. Mas ele seria pregado primeiro em Jerusalém, depois em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Ou seja, primeiro especifica, clama lá fora. Ok, lá fora. Pelas ruas. Por que pelas ruas? Porque pelas ruas é onde as pessoas passam. Se você for numa casa, você vai ter contato com algumas pessoas. Mas quando você vai nas ruas, você tem contato com o quê? Mais pessoas. Aí ele passa agora, não apenas nas ruas, mas nas esquinas movimentadas. Por que nas esquinas? Porque na esquina, como é um cruzamento de mais de uma rua, tem mais movimento do que em uma única rua. Ou seja, a esquina representa algo mais movimentado, ou seja, que tem um maior fluxo de pessoas do que meramente na rua. Agora, não somente isso. Nas entradas das portas, o que tem nas entradas das portas das cidades? Nas entradas das portas das cidades é onde tinha um grande fluxo, né, das pessoas de fora, né, que vinham para passar pela cidade ou visitar, e também que estava saindo para ir a outra cidade. Nas portas da cidade é onde aconteciam os juízos também. Então as pessoas se reuniam ali nas portas da cidade para poder decidir coisas. Nas portas, nas entradas das portas, é quando é o local onde tinha um grande movimento de pessoas, ainda maior do que nas esquinas. Então, percebe esse escopo, como que eu posso dizer, essa esfera se ampliando? Ruas, esquinas movimentadas, entradas das portas. Muito semelhante a Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Né? E finalizando aqui, não apenas nas portas, mas também nas cidades. Porque você tem a rua, a esquina, a porta da cidade, mas não só de uma cidade, mas todas as cidades. Então, o que a sabedoria vai dizer agora, né? O que ela está levantando a sua voz, o que ela está bradando, são justamente palavras que convém serem espalhadas pelo mundo, seguindo esse passo a passo de expansão. Em outras palavras, o que vai ser dito pela sabedoria agora está em íntimo paralelo e conexão com a mensagem do evangelho que deve ser levada a todo mundo. E isso é especialmente relevante nos nossos dias, quando nós temos as 3 mensagens angélicas para serem levadas ao mundo todo. Essas mensagens também devem ser levadas num passo a passo, primeiro em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Por que as 3 mensagens angélicas não estão sendo levadas na sua plenitude de poder e glória ao mundo todo? Porque primeiro isso tem que acontecer em Jerusalém. Primeiro isso tem que acontecer com o povo que é guardião das verdades de Deus. Primeiro isso tem que acontecer com Laodiceia. Em outras palavras, quando Laodiceia recebe verdadeiramente essas 3 mensagens angélicas, que estão em paralelo com as palavras que a gente vai ver agora, essa mensagem muda a condição de Laodiceia. Ela deixa de estar nessa condição. Que condição? A condição de que não sabe o seu verdadeiro estado. Por quê? Como que eu posso dizer? Eu vou usar a mesma palavra, mas eu espero que os irmãos entendam que são coisas diferentes. Essa condição, agora não me refiro à condição de não saber o seu estado, mas a condição, esse estado de miserável, pobre, cego e nu. Esse estado é inerente a essa natureza que herdamos do primeiro Adão.
Não é à toa que Paulo fala aqui, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Ou seja, miséria, pobreza, cegueira, nudez, é algo que vai acompanhar a gente aqui na Terra enquanto a gente viver. O que significa que a única forma dessa miséria, dessa cegueira, não se manifestar é a gente vivendo de maneira que vive não a gente, mas Cristo vivendo na gente. A gente tem que deixar de estar dirigindo a nossa vida. Não é a carne quem deve estar dirigindo, mas é o Espírito constantemente. Então, quando Laodiceia recebe essa mensagem, ela deixa de andar pela carne e passa a andar pelo Espírito. E é aí que ela se habilita a proclamar essas mensagens angélicas agora a todo o mundo verdadeiramente. Então, estas palavras da sabedoria que a gente está vendo aqui, e que a gente vai ver daqui por diante, né, quais serão as palavras, elas visam a habilitar Laodiceia a verdadeiramente andar pelo Espírito. E eu sei que esses conceitos de andar pela carne, andar pelo Espírito, não são nenhuma novidade para a gente. Mas por que isso é pertinente da gente considerar com absurda seriedade? Por causa da nossa vida prática. Porque o conhecimento, ele está presente na nossa vida não quando a gente fala que sabe, não quando a gente já ouviu várias vezes, mas quando isso está se manifestando na nossa vida prática. E o nosso feedback, o nosso diagnóstico, a forma como a gente consegue saber se isso está acontecendo na nossa vida prática é comparando a nossa vida com o grande modelo que é Cristo Jesus. Cristo era sábio, ele era a própria sabedoria manifesta na carne. Então, para a gente saber se as 3 mensagens angélicas estão tendo efeito na minha vida, estão surtindo o efeito que ela se destina a realizar, eu tenho que olhar. A minha vida ontem foi a mesma vida que Cristo viveria se estivesse no meu lugar? A cada momento do dia? Se não foi, então eu não estou vivendo as 3 mensagens angélicas. Se eu não estou vivendo as 3 mensagens angélicas, eu não estou pregando as 3 mensagens angélicas como convém pregar. Por quê? A mensagem das 3 mensagens angélicas é a mensagem do evangelho eterno que deve ser espalhado em Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Mas essa mensagem que deve ser pregada nesse passo a passo de expansão, Jesus disse que deveria ser assim, ó, e ser-me-eis as minhas testemunhas em toda a Judéia, Jerusalém, Judéia e tal. Ele especifica que isso deve acontecer por forma de testemunho. O que é um testemunho? Testemunhar é diferente de você atuar como um carteiro. O carteiro, por exemplo, o mensageiro, meramente, ele vai pegar um recado de alguém para outra pessoa, mas aquela mensagem não precisa ter relação nenhuma com ele que está transportando essa mensagem. Essa mensagem é de A para B e C não precisa ter nada a ver com isso. O único papel de C ali é pegar a informação e levar para outra pessoa. Não é assim que a mensagem do Evangelho deve ser pregada, segundo a orientação de Cristo. É por meio de testemunho. Testemunho é o quê? O que eu tenho vivido. Quando você vai testemunhar no tribunal, você vai testemunhar do que você viveu, daquilo que você presenciou, daquilo que você experienciou. Então, se você viu que tal coisa aconteceu, não, realmente, ó, fulano estava lá em tal lugar, tal hora, em tal dia. Por que ele tem o poder de testemunhar disso? Porque ele estava lá, ele estava vivendo aquela situação. Então, é necessário que essas mensagens transformem a nossa vida a tal ponto de não ser mais a gente, mas Cristo vivendo na gente. Essa é a mensagem do Evangelho. Cristo em nós, a esperança da glória.
Então, somente quando Cristo está vivendo em nós, constantemente, é no momento em que Cristo está vivendo em nós, é que nós podemos ser testemunhas. Se a gente se separa da videira verdadeira, a gente não é testemunha de Cristo, a gente é testemunha do diabo. E a gente vai estar proclamando não a proposta da sabedoria, mas a proposta do diabo. A gente não vai estar convidando as pessoas com as palavras da sabedoria. A gente vai estar convidando as pessoas com as tocaias de sangue que Satanás ofereceu para a gente, que a gente naquele momento está aceitando, e que a gente agora está sendo instrumento para atrair outras pessoas para isso. Isso é algo muito sério, irmãos. Porque a gente pode estar envolvido no trabalho missionário, a gente pode estar pregando para outras pessoas, achando que está pregando as 3 mensagens angélicas, quando, na verdade, a gente está pregando a mensagem do anticristo, do inimigo que se coloca no lugar de Cristo. Como que a gente sabe que evangelho a gente está pregando? Que lado, que palavra a gente está pregando? Pelas 2 árvores lá do Jardim do Éden, a gente vê os 2 lados do conflito sendo apresentados. Eram 2 árvores. Ellen White fala que essas 2 árvores eram bem semelhantes. Os 2 frutos eram muito semelhantes na aparência. Muito semelhantes. Eles tinham um aspecto misturado de prata com ouro, um dourado prateado. Esse era o aspecto do fruto, tanto da árvore da vida quanto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eram muito semelhantes quando você olhava. Qual que era a diferença? A diferença é que uma árvore era a árvore da vida. Quando você comia, você tinha vida eterna. Ok. A outra árvore era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando você comia, o que aquilo produzia? Morte. No dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então, se a árvore do conhecimento do bem e do mal produz morte, qual seria a árvore, na perspectiva de conhecimento, né, que produz vida? É a árvore da vida, óbvio. Só tinha essa outra árvore de opção. Mas o que seria essa árvore da vida nessa perspectiva de conhecimento? Se é a árvore do conhecimento do bem e do mal que produz morte, qual é o conhecimento que produz vida? É o conhecimento do bem, sem o mal. Percebe a diferença? A diferença dos 2 lados do grande conflito não é presença ou ausência de bem. Ambas as árvores vão ter esse conhecimento. A diferença é que a árvore que produz vida é conhecimento do bem sem conhecimento do mal. É ciência do bem sem mal misturado. O lado de Satanás é o lado que mistura o bem com o mal. Satanás nunca se propôs a apresentar só o mal. Nunca foi o objetivo dele. O objetivo dele sempre foi contaminar o bem com o mal. Em outras palavras, se eu olho para a minha vida e eu vejo o bem misturado com o mal, de que lado eu estou no grande conflito? Eu estou do lado de Satanás. Essa pode ser uma verdade muito dura de se ouvir. Pode parecer que, nossa, essa é uma mensagem que fulano precisa ouvir. Não, essa é uma mensagem que eu preciso ouvir. Que cada irmão aqui analise sua vida com sério cuidado. Todas as suas motivações ontem foram puras? Todo o olhar que você manifestou para com as pessoas foram um olhar de profundo amor e misericórdia que Jesus tem? A mola das suas ações era esse amor que não vê a hora de servir a Deus e servir ao próximo? Como está o teu coração? Ali reina o amor a Deus, com toda a força, com toda a alma, com todo o entendimento. Amor é esse que me leva a amar ao próximo, está disposto a morrer pelo próximo. Ou é um coração que fica ressentido, um coração que fica chateadinho quando alguma coisa não acontece do jeito que você quer? É um coração que busca os seus próprios interesses, porque o amor não busca os seus próprios interesses.
Se a minha e a sua vida estiver com uma gotinha, com uma partícula do mal, essa não é a árvore da vida. Está percebendo? Se eu sou uma árvore do conhecimento de bem misturado com o mal, as pessoas que colherem os frutos da minha vida, quando experimentarem esse fruto, experimentarão morte. Porque é isso que a árvore de conhecimento de bem misturado com o mal oferece. Morte. Por isso a importância de nós termos o nosso santuário purificado de toda a imundícia e de toda a mancha hoje. Porque nós estamos construindo um caráter. O caráter se constrói por meio de hábitos. Os hábitos se constroem por meio das escolhas. Se eu quero um caráter santo, puro, imaculado, eu tenho que ir construindo uma sequência ininterrupta de ações, de escolhas, de pensamentos puros, incontaminados. Nós somos santificados por meio de uma obediência constante à verdade. Se a gente está com uma obediência inconstante à verdade, uma hora vai, uma hora sobe, uma hora desce, uma hora sobe, uma hora desce, a gente está vivendo ciência do bem com o mal. A gente está construindo um caráter de bem misturado com o mal. A gente está construindo um histórico não de vida, irmãos, mas de morte. Então, quais são as palavras da vida? Só da vida. O Senhor diz para mim e para os irmãos. Versículo 22 de Provérbios. Até quando, ó simples? Momento que eu acredito que ainda não apareceu para o irmão. Agora apareceu. Deixa eu aproveitar e abrir os outros. Está escrito aqui, ó, versículo 22. Até quando, ó simples, amarei a simplicidade? O que é essa simplicidade aqui? A gente viu nos outros estudos, mas só recapitulando. Lembra da criança que não sabe direito como as coisas funcionam? Muitas vezes a criança, quando é pequenininha, né, ainda não entende o perigo que é um ventilador. E ela acha que o ventilador, muitas vezes, está querendo receber algum carinho. Ela vai com a mãozinha dela assim no ventilador, sem saber do perigo que ela está fazendo. Não é que a criança está mal intencionada, que a criança quer fazer alguma coisa ruim. Mas na simplicidade do pensamento dela, ela não entende os riscos, o perigo. Ela não é prudente. Ainda não aprendeu ainda prudência em relação a várias situações da vida. E muitas vezes nós somos simples assim na nossa vida espiritual. Tá? O inimigo cheio de armadilhas, cheio de situações perigosas na caminhada cristã, e a gente vai andando como se a gente estivesse no jardim do Éden, sem inimigo nenhum para tentar, gente, sem perigo nenhum. Enquanto que a gente está justamente no campo de batalha do grande conflito, armadilha, perigo para tudo quanto é lado. Mas a gente muitas vezes está tão preocupado com essa vida temporal, com os cuidados dessa vida, parece que a gente fica totalmente cego e ignorante com relação à realidade espiritual e o conflito que está sendo travado constantemente. Não é à toa que a gente vai caindo nas armadilhas de Satanás como uma criança simples, como uma criança sem prudência. Mas o horrível aqui é que Cristo está falando para a gente até quando a gente vai amar essa postura de simplicidade, de falta de maturidade. Parece que a gente quer ser criança espiritual para sempre. Até quando a gente vai querer ser criancinha espiritual e não varão perfeito em Cristo Jesus, apto a travar o grande conflito e permanecer firme pelo Senhor? Até quando a gente vai estar satisfeito com essa condição? Até quando vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? O que é isso? Essas risadinhas frívolas.
essas piadinhas, esses videozinhos engraçados de rede social que não edifica nada. Esse passatempo só para dar essa risada, a satisfação temporal, momentânea, sem peso nenhum para a eternidade. Enquanto os tempos emprestados estão correndo assim, ó, e a gente fazendo proveito nenhum, só desperdiçando com coisas passageiras desse mundo. Até quando a gente vai ficar satisfeito com essa condição? De desperdiçar o tempo que vale o sangue do Filho de Deus. Até quando vós, insensatos, odiareis o conhecimento? Ah, irmãos, eu não separei, me veio à mente agora aqui uma citação da irmã White, mas eu não vou ter como encontrar agora, né? Mas pela graça do Senhor, assim que acabar a chamada, eu vou procurar aqui e mandar para a irmã Rose para que ela compartilhe no grupo. Onde a irmã White fala claramente que a gente não possui as riquezas espirituais pelo simples fato de que a gente não quer. Ela fala explicitamente assim. Ela fala que se todos quisessem, todos seriam poderosos espirituais. E a gente só não é assim porque a gente não quer. E pior, ela fala isso porque a gente despreza, porque a gente odeia isso. Até quando, vós insensatos, odiareis o conhecimento? Por quê? Porque o verdadeiro conhecimento de que o Filho do Homem tem poder para me libertar de todo o pecado da minha vida hoje vai condenar veementemente qualquer tentação que eu ceda hoje. Muitas vezes, lá na nossa mente, a gente acha que a gente cedeu a certa tentação porque na nossa suposta evolução cristã não chegou o momento ainda da gente vencer essa tentação, né? Tipo assim, uma coisa de cada vez, né? Um degrau de cada vez, como se a santificação fosse assim, né? Eu vou resistir a cada vez mais tentações no passar do tempo. Isso não é santificação. Quando a gente entende que o Filho de Deus pode me livrar de todas as tentações hoje e que eu tenho sim a oportunidade de fazer essa escolha, fica manifesto que cada uma das tentações que eu cedi simplesmente porque eu não quis obedecer a Deus. Eu quis, na verdade, a loucura. Eu não quis o conhecimento. Mas o Senhor pergunta para nós, até quando a gente vai odiar o conhecimento? E ele alerta no verso 23. Atentai para a minha repreensão. Por quê? Vos derramarei abundantemente do meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Note, irmãos, Deus quer derramar, ele está prometendo derramar abundantemente do Espírito. Ele está se comprometendo a fazer a gente entender, a fazer a gente crescer em sabedoria e graça diante do Senhor. Sabe o que significa isso? Que o que está limitando a gente de crescer em sabedoria e graça não é a nossa fraqueza. Porque o cumprimento dessas promessas de Deus não se baseiam na nossa capacidade de fazer isso acontecer, mas se baseia na capacidade de Deus fazer isso virar uma realidade na nossa vida. Então, quando a gente escolhe rejeitar a repreensão, a gente está falando o seguinte para Deus: ok, Senhor, ainda que o Senhor se disponibilize e se comprometa a fazer todas essas obras maravilhosas na minha vida, eu simplesmente não quero. Eu não quero. Eu quero viver do jeito que eu estou vivendo. Eu quero viver desse jeito que, aos olhos das pessoas, parece que eu sou bonzinho. Parece que eu sou um cristão. Parece que eu sou um filho de Deus. Mas ainda assim, as pessoas pensando isso de mim, eu ainda cedo uma tentação aqui, eu posso buscar um prazer do mundo ali, eu posso fazer a minha vontade nesse sentido. Eu gosto desse estilo de vida. Eu gosto de viver assim. Eu não quero essa vida totalmente pura. Só um pouco pura já tá bom. Mas totalmente, tipo, tirar todo o pecado, aí eu já não quero assim, não. Porque se a gente realmente quiser
se a gente realmente buscar isso de todo o nosso coração, a gente vai ter. Sabe por quê? Lembra, todas essas palavras de Provérbios aqui são a palavra daquele que criou tudo usando a palavra. Se a gente receber essa palavra vai realizar na nossa vida tudo isso. E disse Deus, haja luz. E disse Deus, vos derramarei abundantemente do meu Espírito. E o Espírito Santo foi derramado. É assim que funciona a criação. Evolução não é assim. Evolução é pela minha capacidade. Não estou falando que a realidade é assim, mas o evolucionismo prega isso. Que pela minha capacidade, eu vou melhorando mais e mais. Eu não sou muito bom agora, mas com o passar do tempo, né, vai acontecendo uma evolução e tal, eu vou ficando cada vez melhor. Isso é evolucionismo, criacionismo, as coisas mudam instantaneamente pelo poder da palavra. Entretanto, porque eu clamei e recusaste, estendi a minha mão e não houve quem me desse atenção. Antes, rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Também de minha parte, eu me rirei na vossa perdição e zombarei em vindo o vosso temor. O que é isso daqui? A gente tem na carta Laodiceia, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. A gente também tem, repreendo e castigo a quem amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Mas uma vez que o Senhor está clamando, se a gente continuar recusando, o que vai acontecer? Também de minha parte eu me rirei na vossa perdição. Zombarei em vindo o vosso temor. O que é isso? Isso daqui se refere justamente ao texto de Ezequiel que nós lemos. Lembra? Que após o selamento, vem os anjos com as armas destruidoras na mão, e eles recebem a ordem de sair matando mulheres, crianças, jovens e velhos. E há uma ordem de que esses homens com as armas destruidoras não devem se compadecer. Esse, meus irmãos, é o vômito dos mortos. Esse, meus irmãos, é o cumprimento do dia da expiação, onde toda alma que não, toda pessoa que não afligisse a sua alma seria extirpada do povo. Isso, meus irmãos, é a sacudidura. E nós estamos vivendo nesse momento. Eu volto a dizer, os dias que nós estamos vivendo, o dia de hoje, é o dia mais solene das nossas vidas. É o dia em que nós estamos escrevendo o nosso destino, traçando o nosso destino, não somente para esta vida, mas para a eternidade. E o que vai acontecer quando o vômito dos mornos estiver se cumprindo? Quando os juízos destruidores de Deus estiverem caindo sobre o seu povo? Quando aquelas pessoas que não afligiram a sua alma estiverem sendo extirpadas? Verso 28. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Por quê? Porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Lembra o temor do nosso Senhor de fazer a vontade de Deus? Não queriam esse temor. Não aceitaram o meu conselho. E a mensagem da Odisseia é o quê? Aconselho-te que de mim compre os olhos. Desprezaram toda a minha repreensão. E o que vai acontecer? Vindo o vosso temor como uma assolação, vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. E o Senhor não quer isso para a gente. Não é à toa que as misericórdias do Senhor se renovaram nessa manhã.
E é só por isso que esses juízos não foram derramados sobre a minha e sobre a sua cabeça. Mas se a gente persistir com a nossa dureza de coração, com a nossa incredulidade do poder de Deus para nos livrar do pecado, nós comeremos do fruto dos nossos caminhos. E nós vamos nos fartar dos nossos próprios conselhos. E por fim, o verso 22, ou o verso 32, porque o desvio dos simples os matará, o sossego dos insensatos os destruirá. O que é isso? Lembra que tudo isso está sendo dito aos filhos? Tudo isso está sendo feito, irmãos, para aqueles que uma vez foram feitos filhos de Deus. Para aqueles que alguma vez na sua vida nasceram de novo. Mas por conta de não terem crescido espiritualmente até a maturidade de varão perfeito, permaneceram na sua simplicidade e imprudência. Não porque Deus não estivesse disposto a operar isso, mas porque eles rejeitaram essa atuação do Espírito Santo quando endureceram o coração às impressões e às instruções claras do Espírito Santo. Quando deixaram de buscar o Senhor, quando o Espírito Santo estava convidando para buscar. Quando deixaram de assentar aos pés de Cristo para buscarem os cuidados dessa vida. E permaneceram simples. E acontece que o desvio desses simples, ou seja, eles estavam no caminho, estavam em Cristo, o verdadeiro caminho, mas se desviaram. O desvio dos simples os matará, e o sossego dos insensatos os destruirá. O que é o sossego dos insensatos? Essa palavra sossego no hebraico pode significar prosperidade, bem-estar. O que é isso? Na Odisseia. Rico estou e de nada tenho falta. Fica sossegado. Estou bem na caminhada cristã. E assim deixa de afligir a sua alma no dia da expiação. Esse sossego, essa sensação de segurança os destruirá. Então, meu amigo, se você está ouvindo essas mensagens, e lá no fundo do seu coração, seja honesto consigo e com o Senhor teu Deus. Se lá no fundo do seu coração, você não está inquieto para buscar o Senhor com contrição de alma profunda, você está em sério perigo. Porque você está justamente nesse sossego dos insensatos. Se eu estiver sem esse desespero para buscar o Senhor, eu estou a caminho da destruição. Mas está escrito que o que me der ouvidos habitará em segurança e estará livre do temor do mal. Então, aqui, olha, livre do temor do mal. Aqui a gente vê a diferença entre esses dois tipos de temor. A gente tem o temor do Senhor e a gente tem o temor do mal. A gente escolhe qual temor a gente vai ter, mas algum temor a gente vai ter. Ou a gente vai ter o temor que o nosso Senhor tinha. O nosso Senhor, ele não tinha temor do mal. Ele não tinha temor do que Satanás poderia fazer com ele, do que alguém poderia infligir ao corpo dele. Ele tinha temor de estar desagradando ao Pai, de estar desviando-se dos caminhos do Pai. Por outro lado, Satanás tem um temor. Satanás tem temor da condenação, tem temor da destruição. Não é à toa que ele desce com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele teme e treme. Qual temor nós estamos tendo nesse momento? Nós estamos com receio de ser destruídos
com receio de passar por calamidades nesses últimos dias? Ou a nossa preocupação está sendo: Senhor, eu quero te honrar, eu quero glorificar o teu nome a cada momento da minha vida. Aquele que quiser salvar a sua alma, perdê-la. Mas o que perder a sua alma por amor de mim, vai achar. Então, aqui a gente tem as duas opções: o caminho da vida e o caminho da morte. O caminho da vida é o temor do Senhor, o princípio da sabedoria. O temor do inimigo é o temor do mal, o receio de ser destruído. Mas está escrito que aquele que der ouvidos à voz que está falando ao nosso coração, ao Espírito que está dizendo às igrejas, aquele que der ouvidos habitará em segurança, estará livre do temor do mal. Pelo horário, a gente já poderia encerrar aqui. Mas eu falei com os irmãos ontem que a gente veria hoje um pouco de como que a gente pode crescer. E ainda que a gente não consiga ver, né, hoje todo o capítulo de Provérbios 2, os primeiros versos do capítulo 2 de Provérbios trazem orientação de como que a gente pode ter essa vida de crescimento em sabedoria e graça diante de Deus. E é isso que a gente vai dar uma olhada agora. Eu acredito que em uns 10 minutos a gente consegue passar por esses pontos. Parece que a tela parou de compartilhar, travou. Eu vou tirar a tela aqui e compartilhar de novo. Só um momento. Já está aparecendo para os irmãos? Ok. Sim. Então, a gente vai analisar um pouco dos primeiros 5 versos de Provérbios 2. E aqui estão as condições, a gente vai ver, ó, do versículo 1 até o versículo 4, apresentam condições, como a gente pode ver aqui nessa caixinha, né? E aí, no versículo 5, a gente tem a promessa. E olha o que diz a promessa. Deixa eu aproximar aqui, para ficar mais fácil dos irmãos lerem. Opa, aproximei aqui. Aqui tem a promessa do versículo 5. Então, ou seja, se a gente satisfizer as condições que são apresentadas nos versos anteriores, né? Entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Então, se a gente satisfizer a essas condições que o Senhor apresentou ali, a gente tem a promessa. Olha só, é a palavra de Deus se empenhando a fazer com que isso aconteça na nossa vida. Ou seja, é certo, irmãos, isso daqui é seguro. Se a gente fizer isso daqui que o Senhor está falando,
é isso daqui que vai acontecer, porque ele está falando. Então, se a gente fizer isso, a gente vai entender o temor do Senhor, a gente vai achar o conhecimento de Deus. Infelizmente, a gente não vai ter tempo de seguir no estudo aqui hoje, desse capítulo, que é maravilhoso. Enfim, é melhor eu não entrar em detalhes, senão a tentação de seguir o estudo vai ser grande. Mas vamos à primeira condição. Se, primeiro, começa com o filho meu, né? Eu imagino que os irmãos tenham anotado ali. Só voltando. Começa com o filho meu, ou seja, é necessário nascer de novo. Mas uma vez que somos feitos filhos por meio da fé, está escrito: se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. De que forma? De que maneira que a gente tem que aceitar as palavras e esconder os mandamentos? Para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento. Então, olha, primeiro, a gente tem que aceitar a palavra e esconder os mandamentos, para que assim, de maneira, né, de modo que o nosso ouvido vai ficar agora atento à sabedoria. E o nosso coração vai ficar inclinado ao entendimento. Percebe como esse é justamente o primeiro passo que precisa acontecer? Porque enquanto nosso ouvido não estiver atento à sabedoria, não adianta as mensagens de Deus chegar a nós, porque vai entrar pelo ouvido e sair pelo outro. Também, a gente não vai dar atenção àquilo. Aquilo não vai, como que eu posso dizer, encontrar morada no nosso coração, porque o nosso coração vai estar inclinado para outras coisas, não para aquilo. Então, antes da gente avançar, qual é o primeiro passo que precisa acontecer? Nosso ouvido precisa estar atento, nosso coração inclinado. Como que isso acontece? Por meio da aceitação da palavra e esconder conosco os mandamentos. O que significa isso de forma prática, irmãos? Aceitar as palavras do Senhor é justamente aceitar, reconhecer que a nossa condição é justamente aquela condição de Laodiceia. Porque ele é a testemunha fiel e verdadeira. Então, a partir do momento que a gente acha que aquilo não é para a gente, não, isso daqui não é para mim, isso aqui é para os irmãos da igreja. Ah, isso daqui é para minha esposa, ah, isso daqui é para o meu marido. Fulano precisa ouvir isso. Esquece fulano. Esquece os irmãos da igreja. O grande problema está em você. Você que é miserável, pobre, cego e nu. Eu que sou miserável, pobre, cego e nu. Entende? Então, eu preciso aceitar a palavra. Quando vem essa palavra diante de mim, e eu falo, ó, isso daqui é para fulano. Quando eu faço isso, eu estou rejeitando a palavra do Senhor. Eu estou pensando, tipo, imagina um garçom no rodízio, né? Vem servindo aqui, opa, você aceita essa pizza? Não, 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 mas fulano vai querer. E aí fulano vai lá e aceita. O que aconteceu? Você rejeitou a pizza, fulano aceitou a pizza, por exemplo. Então, quando o Senhor traz a palavra, eu falo, não, não, isso daqui, ó, fulano precisa disso aqui, hein? Ainda bem que eu não preciso, mas fulano precisa. Quando eu faço isso, eu estou rejeitando a palavra. Se a gente falha aqui, esquece, não tem como o resto progredir. Então, a gente precisa aceitar a palavra. Precisa crer, realmente. Senhor, essa é a minha condição, mas eu não consigo sequer ver que essa é a minha condição. Mas eu sei que se o Senhor está falando isso é verdade. Na verdade, o fato de eu não estar enxergando isso só mostra quão desesperadora é a minha condição, quão cego eu estou. Então, por favor, meu Senhor, me dê colírio, me faça enxergar, me dê discernimento espiritual para que eu reconheça essa minha condição também. Mas ainda que eu não enxergue agora com os olhos, eu enxergo por meio da fé. Que essa é a minha condição, porque o Senhor está dizendo. Eu aceito a tua palavra. Eu aceito a tua repreensão. E o que mais?
esconder conosco os mandamentos de Deus. O que é isso? Sabe aquelas palavras de Deus que dizem como deve ser a nossa vida? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Isso deve estar escondido conosco, para que no momento em que a gente for tentado a não amar a Deus de todo o coração, sabe naquele momento em que você precisa escolher entre a sua vontade ou a vontade de Deus? E isso, irmãos, pode se manifestar em diversas situações. Se a gente não esconde conosco os mandamentos, o mandamento não traz luz sobre a tentação. Não traz luz sobre a malignidade daquilo. Mas quando o mandamento está no nosso coração, o Espírito Santo traz a lembrança e mostra, nossa, que coisa horrível que eu estou a ponto de fazer. Ou mesmo que eu fiz. Nossa, eu perdi a paciência. Olha como eu falei com fulano. Senhor, misericórdia de mim. Mas muitas vezes a gente não quer ser condenado. A gente não quer ser repreendido. A gente não quer ser achado em falta. A gente não quer ser pego em flagrante, digamos assim. A gente não quer que, seja diante das pessoas, ou na nossa própria consciência, a gente tenha esse senso de condenação. Muitas vezes a gente quer fugir desse senso de condenação. A gente não deve fugir do senso de condenação. Porque a lei que nos condena, ela na verdade é um aio, é um guia para nos conduzir a Cristo. Quando a gente resiste a esse senso de condenação, a gente está resistindo à operação do Espírito Santo de convencimento do pecado, cujo objetivo é nos conduzir ao Salvador. A gente está rejeitando o nosso guia. Não é à toa que a gente fica perdido. Irmãos, não resistam ao senso de condenação. Não tenham medo de serem achados condenados diante de Deus por meio dos seus mandamentos. Isso não visa nos destruir. Isso visa nos mostrar nossa verdadeira condição, o quanto precisamos desesperadamente de Cristo. Então, o primeiro passo é humildade. Essa humildade. Não só isso, abrigar a palavra. A palavra chegar até nós, a gente receber essa palavra e guardar no nosso coração, para ela ir iluminando o nosso caminho, iluminando nossa verdadeira condição. Ainda que ao fazer isso, ela esteja nos condenando. A gente não pode rejeitar a luz, a gente tem que se apegar à luz. Ainda que ela nos condene a princípio, ela nos condena para nos apresentar a necessidade de salvação. O que mais? Versículo 3. Se clamares por conhecimento e por inteligência, alçares a tua voz. O que é isso? Oração, súplica. Mas não é qualquer tipo de oração. Não é oração pedindo para tirar uma situação desagradável da sua vida. Não é uma oração pedindo para te dar mais conforto, um emprego melhor, ou qualquer coisa assim. Não que essas coisas sejam necessariamente ruins, mas primeiro a gente tem que buscar o reino dos céus e a sua justiça. As outras coisas Deus acrescenta. O que a gente tem que clamar é para a nossa desesperada e maior necessidade, que é o Espírito que guia toda a verdade para nos conceder conhecimento, para nos conceder inteligência, discernimento. A gente tem que clamar por isso. E fica a pergunta para mim e para os irmãos. O quanto nós temos clamado por conhecimento? O quanto nós temos clamado por verdadeira sabedoria espiritual? Isso vai dizer o quanto isso é uma prioridade na nossa vida. Buscar em primeiro lugar significa que isso é prioridade máxima. Ser prioridade máxima significa que vem antes de todas as outras coisas. Então, o quanto nós estamos clamando por conhecimento, clamando por essa justiça pura e incontaminada sendo manifestada na nossa vida. Percebendo o passo a passo? Aceitar a palavra, abrigar, ainda que nos condene. E a gente clama, a gente luta com Deus. Não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Eu não quero bênçãos temporais, Senhor. Eu quero as bênçãos espirituais.
E aí a gente entende por que a gente não recebe muitas vezes. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para os seus próprios interesses. Mas está escrito que se a gente pedir, a gente vai receber. Batei e abrir-se-vos-á. Porque Deus, quando a gente pede pelo Espírito Santo, o Senhor Jesus nos ensinou, a gente vai receber. E aqui ele nos convida a ter essa vida que vai clamando constantemente por um maior conhecimento. Mas não só isso, e essa é a parte que a gente negligencia muito, hein, irmão? Minerar as verdades da Bíblia. Estudar a verdade. Se como a prata a buscares, o quê? Conhecimento, a inteligência. Se como a prata a buscares, e como a tesouros escondidos a procurares. Então, aqui a gente vê que no dia que se chama hoje, onde as misericórdias do Senhor estão renovadas, onde a porta ainda está aberta, enquanto o Espírito Santo está batendo ao nosso coração, a gente tem a oportunidade de buscar a verdade, de buscar a consagração, seja de madrugada, seja de dia. Ainda temos tempo. Ainda temos tempo. Por pouco tempo, mas ainda temos tempo. Por isso que no dia que se chama hoje, devemos aproveitar essas oportunidades. Note, irmãos, buscar como a prata, como a tesouros escondidos, dá trabalho, precisa dedicar tempo. Quanto tempo a gente tem separado na nossa rotina para estudar a Bíblia? Eu, a palavra e o Espírito Santo. Sem intermediário. Eu, a palavra e o Espírito Santo. Virou cultura, virou moda, na verdade, presente, assistir vídeo, assistir palestra, né? Se juntar em videochamada. Mas quanto tempo eu estou dedicando do meu tempo pessoal para estudar a palavra sendo dirigido pelo Espírito Santo? Não, irmãos, para poder eu achar alguma teoria que eu vou falar para as pessoas, e as pessoas vão dizer, nossa, que pessoa consagrada. Não, irmãos. Sem espírito de ostentação, sem espírito de vanglória, mas com o temor do Senhor. Lembra? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Senhor, eu preciso da verdade para que ela seja entesourada no meu coração para eu não pecar contra ti. Para eu resistir a todas as tentações, não porque eu sou bom, mas para que seja manifesta diante do universo a glória de Deus em salvar o maior dos pecadores e ser capaz de transformar ele um ser puro e santo à imagem e semelhança de Deus. Porque eu fui criado, Senhor, para a tua glória. E eu só posso glorificar o teu nome quando eu ando sendo dirigido pelo teu Espírito. Quando a cada passo eu cumpro a tua vontade. Então, se a gente satisfizer a essas condições, a gente não precisa ter dúvida do cumprimento da promessa. Aí sim a gente vai entender o temor do Senhor e achar o conhecimento de Deus. E que fique de incentivo para os irmãos estudarem a seguinte informação. Tudo isso que a gente viu, todas essas condições que levam ao cumprimento dessa promessa, isso, na verdade, é o primeiro passo, digamos assim, de um processo que está sendo descrito aqui em Provérbios 2, que a gente não vai conseguir ver hoje. Mas o meu convite é que os irmãos estudem esse livro, estudem esse capítulo. Não sei se no futuro o Senhor nos considerar mais alguma oportunidade da gente, quem sabe, avançar com esses estudos. Mas, aqui a gente vai ver, por exemplo, que o motivo de Deus colocar isso daqui para acontecer, agora que eu estou vendo que minha tela parou de novo. Mas o motivo de Deus querer que isso tudo aconteça na nossa vida é porque ele tem uma obra maior para realizar. Essa é a primeira fase, digamos assim. Mas existem outras fases que Deus deseja realizar, né? Mas esse é o começo. Se a gente, como que eu posso dizer? Cumprir isso daqui pela graça do Senhor,
pelo poder do Senhor, porque de nós mesmos nós não podemos nada, mas tudo podemos naquele que nos fortalece. Então, mas se a gente cumprir isso daqui, a gente já está no caminho certo agora, para Deus ir conduzindo passo a passo, até ele chegar a realmente nos tornar varões perfeitos em Cristo Jesus, que é o que vai acontecer no final do capítulo 2 aqui de Provérbios. Mas, infelizmente, nosso tempo, né, já se esgotou. Mas o meu desejo, a minha oração, é que essas palavras encontrem morada no nosso coração e que possa servir de guia para os irmãos, como tem servido de guia para a minha vida, mostrando a minha verdadeira condição, como que eu preciso buscar a Cristo não de forma intermitente, não de forma superficial, mas de forma desesperadamente profunda. A vitória sobre o pecado não é algo para o futuro, é algo para hoje. E o Senhor Jesus grava essas palavras no nosso coração para não pecarmos contra Ele. Amém? Amém. Você pode fazer uma oração, John? Sim. Então, oremos. Senhor Deus, Pai querido e amado, misericórdia de nós. Misericórdia de nós por conta da nossa cegueira. Misericórdia de nós por causa da nossa tardança em compreender. Misericórdia de nós por causa da nossa insensibilidade às tuas palavras. O Senhor destinou palavras tão poderosas e muitas vezes parece que a gente é tão insensível a essas palavras. Parece que essas palavras demoram tanto para fazer cair a ficha na nossa mente. E nós sabemos, Pai, que essa insensibilidade vem da dureza do coração orgulhoso, vem da nossa falta de humildade. Por isso que eu peço, Pai, se necessário, quebrante toda a nossa vida. Porque a única forma de despedaçar um coração empedrado é por meio de pancadas, Pai. E é triste, Pai, termos chegado a essa situação, mas se forem necessárias pancadas da tua parte, nós queremos receber. Porque está escrito que se teu membro te faz pecar, arranca-o. Então, Pai, se for necessária tribulação, se for necessária dificuldade em nossa vida, para que esse coração orgulhoso e insensível seja quebrantado e assim sermos tornados sensíveis à tua palavra, sensíveis, Senhor, às tuas orientações. Eu peço que o Senhor opere isso na nossa vida. Porque Amém. é melhor nós sofrermos aflições e dificuldades nessa vida, mas entrarmos na vida eterna, do que termos esse sossego mortal que nos conduz para a morte. Se essa prosperidade, Pai, se essa paz, se esse sossego está nos impedindo de receber a Tua palavra, então nos tire o sossego, Pai, nos tire a prosperidade, nos traga a calamidade para que nós possamos finalmente nos converter verdadeiramente de coração e buscarmos a Ti com humildade. Amém. Mas, Pai, se não for necessário isso, tenha misericórdia de nós e opere no nosso coração. Nós não queremos endurecer o coração. Nós queremos, na verdade, abrir o coração para que o Senhor atue. Mas, se necessário, Pai, é melhor termos nossos membros, ainda que doa. Mas nós não queremos desonrar o Teu nome com essa vida miserável que nós estamos vivendo. Muda a nossa condição. Eu peço no nome de Cristo. Amém.